Olá, estou aqui em nome do Banho Solidário Sampa para te fazer um convite para que você conheça esse nosso projeto que tem como objetivo levar dignidade à pop rua. Nós levamos banho quente, roupas limpas, às vezes até roupas novas, alimentação, cuidado, amor, carinho. Então, se você se identifica com essa ideia, quer fazer parte disso, quer conhecer um pouco mais, participar do projeto, colaborar, enfim, é só acessar nossa rede social, @Banho Solidário Sampa, ou nos mandar a sua pergunta ou se você quiser alguma informação pelo WhatsApp 11 9812 7313. Esperamos você. Olá! A Constituição da República de 1988 consagra a defesa do consumidor. É direito fundamental para qualquer consumidor e também para o consumidor no turismo. E hoje estreia aqui no programa Trade Tour um quadro novo, é o Turismo Seguro, para sabermos um pouco mais sobre os direitos no turismo. Vamos ter também sustentabilidade, um produto maravilhoso, sustentável e que hoje também está nas mesas dos restaurantes mais descolados. Fique comigo, eu sou Cássia Penza e aqui é o programa Trade Tour Negócios do Turismo. E o meu convidado dessa estreia é o professor Zacarias Nassar.
Ele é bacharel em Direito na USP, mestre em Turismo e Hotelaria, presidente da Comissão de Direito Aplicado ao Turismo na OAB de Santa Catarina e coordenador de cursos de Direito, Turismo e Gastronomia na Unisul. Olá, professor. Estamos muito felizes pela sua vinda aqui no programa Trade Tour para mitigar as incertezas e trazer um pouco mais dos direitos do consumidor turista. Professor, quais são os principais direitos do consumidor turista? Olá, Cássia. O prazer e o privilégio são meus de ser convidado para participar do seu programa Trade Tour, programa esse com longa história e auxílio ao desenvolvimento do turismo do Brasil. Como você citou aí em minha apresentação, eu tenho me dedicado aí por mais de 2 décadas ao estudo do direito e aspectos jurídicos aplicados ao turismo, empresas do setor e também na área pública. Há várias áreas do direito que são relacionadas ao turismo. Por exemplo, o direito do consumidor, o direito do trabalho aplicado ao turismo, o direito administrativo ligado à área e até aspectos criminais. Então será uma honra e para mim também um grande aprendizado poder participar com vocês e interagir com os participantes do programa. Os direitos do consumidor turista são aqueles previstos no Código relacionados com as etapas da relação de consumo, que eu diria que são 4. A publicidade, a oferta, o atendimento e o contrato. Quanto à oferta, o Código prevê que ela tem que ser clara e precisa, de modo que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, identifique como uma publicidade. A segunda etapa é a publicidade por ela própria. E aí a proibição da publicidade enganosa é de maior relevo. Então, a publicidade enganosa, em termos muito sintéticos, é aquela que fala mais ou fala menos, e ao falar mais ou menos, engana o consumidor, induz o consumidor a erro, a equívoco. Terceira etapa é do atendimento. Nesse ponto, os direitos do consumidor são a proibição de práticas abusivas, que no atendimento são proibidas ao fornecedor. Exemplo, a proibição de venda casada, de condicionar a venda de um produto ou serviço à venda de outro produto ou serviço. E também há limites quantitativos. É o caso clássico do taxista que fala, não, eu só te conduzo se for mais do que tantos quilômetros. Isso é uma prática abusiva porque ele não pode estabelecer o fornecimento de seu serviço de transporte a limite quantitativo. E a quarta etapa da relação de consumo é o contrato. Então, ao contratar, o consumidor ele tem como direito básico a proibição de cláusulas abusivas, cláusulas que o coloquem em desvantagem excessiva. E se, num caso judicial, o juiz assim entender que aquela é uma cláusula abusiva, ela é considerada como não escrita. Ainda que esteja no contrato, não vale nada. E essa proteção contratual é muito importante, sobretudo porque no turismo, 99% dos contratos são de adesão. Depois de 2 anos de mudanças, voos cancelados, várias regras alteradas, qual a regra emergencial de desistência e reembolso que o passageiro deve se atentar? As novas regras foram criadas muito recentemente, no dia 5 de julho, ou seja, há 10 dias. Foi sancionado então um novo projeto de lei que alterou dispositivos da Lei 14.046 para dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise com o Covid-19. A norma prevê, em síntese, que os serviços, reservas, eventos que foram adiados ou cancelados em virtude da pandemia entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022 sejam abarcados pela norma de 2020, ou seja, o consumidor tem a possibilidade de até 31 de dezembro de 2023 utilizar o crédito de serviço relativo ao evento adiado ou cancelado até 31 de dezembro de 2022. E caso escolha pela remarcação dos serviços, reservas, eventos, o prazo será o mesmo. Os consumidores terão até o dia 31 de dezembro de 2023 para realizarem remarcação ou utilização dos créditos já adquiridos em relação
a serviços turísticos cancelados em razão da pandemia. A medida sancionada em 5 de junho, agora pelo presidente da República, objetiva garantir o direito dos consumidores e a sobrevivência dos setores de turismo e cultura afetados pela pandemia. O que você acha de importante que os consumidores realizem com sucesso essas remarcações e reembolsos? O que eu vejo de bastante positivo nessa norma de 5 de julho último é que, ao mesmo tempo em que ela protege o consumidor turista, ela tenta amenizar os prejuízos que todo o setor de turismo e eventos e cultura teve muito fortemente por ocasião da pandemia. Exemplo disso é a previsão de que a obrigação de um prestador de serviços restituir o valor recebido ao consumidor somente na hipótese em que ficar impossibilitado de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito nas etapas que eu falei na pergunta anterior. E o que o consumidor deve fazer para ter direito a essa remarcação, reembolso de créditos, etc. Primeiro, munir-se de toda a documentação, contratar o fornecedor, a empresa aérea, a companhia de eventos, se for o caso, e apenas se não conseguir nesse contato direto entre consumidor e fornecedor, procurar os órgãos de defesa do consumidor e, em última instância, um advogado para eventual ação jurídica. Está aberta a temporada de férias de julho, após esses 2 anos, longos anos de pandemia. Qual a sua dica para os viajantes dessa especial temporada? A dica é informação. Eu considero que de nada adianta um código extremamente protetivo ao consumidor se este consumidor não se acautelar de medidas de pesquisa, informação, assegurar-se de que a base que ele está pesquisando é mesmo daquele fornecedor, que o pagamento está sendo feito de uma plataforma segura. Então a informação me parece a base de tudo. Então eu gostaria de agradecer novamente, Cássia, a honra de estar aqui no programa Trade Tour e convidar os nossos amigos do programa para enviarem suas perguntas, dúvidas, sugestões, críticas para nós aqui respondermos e aprendermos também nos próximos programas. Muitíssimo obrigada pela sua participação de hoje aqui no nosso Trade Tour. É muito bom poder contar com você aqui conosco, com a sua expertise e disseminando essas informações de uma maneira clara e fácil, né? Vamos convidar os nossos amigos do Trade Tour a participarem com perguntas, sugestões, dúvidas, críticas, né? Para que possamos fortalecer o turismo nacional e podermos também oferecer aos nossos amigos um turismo seguro. Muitíssimo obrigada! Olá, estou aqui em nome do Banho Solidário Sampa para te fazer um convite para que você conheça esse nosso projeto que tem como objetivo levar dignidade à Pop Rua. Nós levamos banho quente, roupas limpas, às vezes até roupas novas, alimentação, cuidado, amor, carinho. Então, se você se identifica com essa ideia, quer fazer parte disso, quer conhecer um pouco mais, participar do projeto, colaborar, enfim, é só acessar nossa rede social, @Banho Solidário Sampa, ou nos mandar a sua pergunta ou se você quiser alguma informação pelo WhatsApp 11 9812 7313. Esperamos você.
Olá, muito obrigada, viu, por vocês terem vindo aqui, né, diretamente de Trancoso, esse paraíso maravilhoso aí na Bahia, terra linda, que eu amo muito. Diz pra gente como que começou essa história do bambuzinho. Oi, Cássia. Oi, pessoal do programa Trade Tour. Nós somos do Bambuzim. Meu nome é Renata. Eu sou o Neno. Nós fabricamos canudos de bambu e a gente vai contar mais um pouco para vocês como é o nosso processo de fabricação, produção, nosso propósito. Nós somos aqui de Trancoso, no sul da Bahia. Sempre trabalhei na praia com turismo. Somos aqui do litoral, como a Renata já falou. E assim, tipo, logo lá em final de 2016, um amigo nosso vendia coco na praia. E com a proibição do plástico lá no Rio de Janeiro, tipo, toda aquela política inicial assim para a proibição do plástico, surgiu a ideia de nós fornecermos os cocos na praia, para os turistas, com o canudinho de bambu. E vimos que foi uma ideia bem assim inovadora, a galera super abraçou. E tipo, no dia a dia a gente vendo como o plástico, como o canudo de plástico, ele foi agressivo, esse tempo todo. Sempre no chão, da Exato. praia, as pessoas jogavam no chão ou caía de cima da mesa, nunca ele chegava num destino correto. E aí, tipo, esse amigo nosso, e meu irmão, tivemos a ideia, tipo, assim, de aperfeiçoar mais o produto, que veio com o bambu que nós temos aqui, no sítio, que já nós vamos estar mostrando para vocês também tipo, o nosso manejo, todo o cuidado que a gente tem com a colheita do bambu também, que nós pegamos de fornecedores local, de propriedades particulares, do pessoal local aqui, Como são espaços privados, a colheita é super controlada. E é uma planta de bambu nativa aqui da região, muito abundante. E o interessante é que quanto mais você corta essa planta, mais ela nasce. Então, o tempo de revegetação dela é muito rápido. Em até 6 meses, sem cortar os brotos do bambu, a gente corta só o necessário para fazer os canudos. Em até 6 meses a planta se regenera totalmente. E esse manejo aí, ele é feito com muito cuidado, e cautela, porque assim, como nós não estamos plantando ainda, esse bambu, que a nossa ideia é tipo, no futuro próximo, assim, é começar a cultivar esse bambu.
só nós que, tipo, eu e ela agora que assumimos, né, o bambuzinho e toda esse cuidado. Então, tipo, as coisas não são tão fáceis assim, mas, tipo, hoje a gente já vende, né, os canudos pro Brasil inteiro, que não, nem é nosso propósito, né, tipo, as vendas, elas são consequência, porque o que acontece? O nosso propósito mesmo é, Dá sabe, essa dar essa alternativa, alternativa, né, tipo, porque já vi muita tartaruga, tipo, né, como trabalhei na praia, né, e coincidentemente agora conhecemos a Cássia também, que é voltada para o turismo. É muito interessante isso, porque o que acontece? Passar essa mensagem, a gente está passando essas informações, porque as pessoas, elas vêm de fora, né, até mesmo de outro país, e muitos países ainda não se conscientizaram que o canudo de plástico, ele é um vilão muito grande, né? E as pessoas, os turistas que vêm visitar o nosso litoral, tipo, eles super apoiam, super abraçam e é maravilhoso. E vale lembrar também que os restaurantes e bares próximos da praia, na verdade todos, né? Porque o destino do lixo é só um. Mas principalmente os de praia, no momento que a gente fala com essas pessoas, a gente escuta muito falando: mas eu uso canudo de plástico biodegradável, tá tudo certo, tô fazendo um bem para a natureza. A gente quer lembrar aqui que o canudo biodegradável, ele continua sendo plástico, ele é um canudo de plástico. Ele tem químicos que fazem o processo de biodegradação na natureza seja mais curto, mas ele continua sendo um canudo de plástico. Até ele se degradar, ele continua matando animais, continua poluindo o mar. Então, eu acho que os empresários, donos de bares e restaurantes, tem que ver essa proposta da alternativa ao canudo de plástico com mais cuidado e ver como um investimento. Porque além de você diminuir o lixo plástico do seu lugar, você está contribuindo, mesmo que seja de um jeito pequeno, você está contribuindo, você está com a consciência limpa, que você não está jogando canudo de plástico no chão. E vale lembrar também que é legal apoiar pequenos produtores e produção local, produção familiar, e não uma indústria que faz 500 mil canudos em um segundo. E empresas, né, 100% brasileiras, assim, que hoje, né, o atual momento político que nós estamos passando ainda, tipo, né, político, todo esse, a pandemia que foi muito agressivo, assim, para nós, né, tipo, microempreendedor. E mesmo assim, tipo, a gente nós não desistimos e, sabe, tudo isso que passou foi mais um aprendizado, assim, pra gente. E você ser resistência contra as grandes indústrias. Verdade, é uma luta. É uma luta complicada, assim, como o bambu aqui no Brasil, né, tipo, não é ainda pauta para o governo, não é pauta para o governo ainda. As coisas, você tem que querer muito, porque elas ficam mais complicadas, assim, né, tipo, ainda mais quando você trabalha, tipo, com um produto da sua própria autoria, tudo criado por você, é um pouco mais complicado, mas nós estamos aí na resistência contra o plástico. Agora a gente vai mostrar o material para vocês. As varas de bambu, o processo de fabricação ocorre em 2 momentos, aqui em Trancoso e lá em Caraíva também. Lá em Caraíva é onde a gente faz a colheita. Chega aqui no sítio, no nosso ateliê, e a gente faz todo o processo de produção. Muito obrigada pela sua participação aqui. Desejo a vocês muito sucesso e parabéns pelo trabalho lindo e totalmente sustentável que vocês estão desenvolvendo aqui, né, na nossa Bahia e no nosso Brasil. Muito obrigada. Sucesso!
Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Foi feito com muito carinho, especialmente para você. Caso queira mandar sua pergunta, dúvida ou sugestão ou crítica, manda pra gente aqui nos nossos contatos. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência.